Olá, povo de Deus. Segunda-feira da quarta semana do Advento, 20 de dezembro de 2021. Nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 7, de 10 a 14, e Lucas 1, 26, 38. Naqueles dias o Senhor falou com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acaz respondeu: Não pedirei nem tentarei, o Senhor disse. E disse então o profeta: Ouvi então, vós, casa de Davi, será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. A recusa de Acaz a pedir um sinal a Deus, que pode parecer um gesto de humildade, nada tem de sincero, pois esse rei tem uma fé vacilante. Acaz reinou no século VIII a.C. e ele sabe que reis inimigos estão se aproximando das fronteiras de Judá. Para defender-se de possível ataque, ele está à busca de alianças condenadas pelo profeta Isaías, que insiste junto ao rei que ele deve confiar mesmo somente no Deus de Israel. Neste contexto, Isaías provoca o rei para que peça então o sinal, e Acaz rejeita a proposta de Isaías, escondendo-se atrás de uma falsa religiosidade. O profeta deixa claro que o rei está sendo falso e lhe diz que mesmo ele recusando a pedir um sinal a Deus, Deus lhe dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, lhe porá o nome de Emanuel. Inúmeras são as traduções que, ao invés de virgem, traduzem por jovem. Isaías, ao profetizar sobre o nascimento de um menino, está se referindo mesmo a Ezequias, filho de Acaz, que está sendo gestado no ventre da rainha. Naquele momento de fraqueza do rei, as esperanças se voltam para o nascimento desse menino. Crê-se que ele é o sinal de Deus, ou seja, uma presença salvífica de Deus em favor do povo que vive nas angústias de um péssimo reinado. Mais tarde, tal profecia é relida na ótica do Segundo Testamento, referindo-se ao anúncio do Messias, que se concretiza com o nascimento de Jesus. Daí é que se passou a tradição do nascimento virginal de Jesus, filho de Maria. Lucas 1, 26, 38. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Mas como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril,
porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Continuaremos até o Natal com os relatos do nascimento de Jesus. É evidente que a narrativa de hoje faz a aplicação da profecia, afirmando que Jesus é filho da Virgem. A região da Galiléia era cercada de preconceitos da parte dos judeus, e Nazaré, uma vilazinha desprezível dessa região. Ao dizer que o mensageiro do Senhor, o anjo Gabriel, pôs-se a visitar uma jovenzinha deste local, está se afirmando que Deus vê, que Deus enxerga a humildade de uma de suas filhas e vai chamá-la para fazer parte do seu projeto de amor pela comunidade. Lá pelos 12 anos, as jovens judias podiam fazer os esponsais, ou seja, assumir um compromisso de casamento, uma espécie de noivado da época. Durante os esponsais, quando uma jovem estava prometida em casamento a um homem, era inadmissível qualquer gesto de infidelidade. O anúncio do anjo é bastante elucidativo, pois explica, tentando dirimir todas as possíveis dúvidas de Maria. Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria deve ter ficado assombrada, é o que se deduz de sua primeira resposta pergunta ao anjo. Como acontecerá isso se não conheço homem algum? Esse conhecer significa não tive contato sexual com algum homem. Ao que o anjo responde a Maria: o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Com essa resposta, o anjo compreende que Maria possa ter ficado em dúvida ainda. E aí ele vai dar um sinal do que Deus já fez, provando que é capaz de fazer aquilo que é bem improvável. Por isso o anjo continua sua argumentação no diálogo com Maria. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. O texto dá mostras assim que Maria acaba por se convencer de que o anjo anunciou poderá de fato acontecer verdadeiramente. Convencida da seriedade do anúncio, Maria então responde: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu fiz questão de ressaltar esse processo da narrativa de Lucas para esclarecer que o sim de Maria foi dado em meio às dúvidas e não tão automático como fazem supor algumas explicações. Foi fruto de um diálogo, onde o mensageiro de Deus pacientemente foi removendo as dificuldades de Maria. E nosso trecho de hoje diz que depois de arrancar de Maria o consentimento ao projeto do Pai, o anjo retirou-se, pois tinha cumprido sua tarefa. A decisão de Maria se reveste de fundamental importância, pois com ela está posta a intervenção salvífica de Deus. O nome de Jesus significa Deus salva. A narrativa do nascimento de Jesus deixa clara a opção de Deus por meios simples e pobres para fazer acontecer o plano da salvação. Quanto mais nos aproximamos dos pobres e pequenos, mais entenderemos a grandeza do gesto de Deus de vir até nós por meio deles.
A busca pela ostentação, pela grandeza, pode provocar em nós uma imensa cegueira, que não nos deixará contemplar o mistério da encarnação de Jesus, que veio armar sua tenda no meio de nós. Um beijo no seu coração.